de verdade, Ele vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia desse tempo pascal já aponta para a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo é o término das aparições do Cristo ressuscitado na terra. Depois de 40 dias, Cristo subiu aos céus. E depois que subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que Cristo enviou, renovou e deu sentido a toda a igreja primitiva. E nós escutamos hoje nessa primeira leitura a força do Espírito Santo. O que faz o Espírito Santo? Cristo prometeu: eu vou subir ao Pai, mas não vos deixar sozinhos. Vou enviar um advogado que vai vos defender. Aqui aparece essa palavra de defensor. Muito interessante. O que faz o Espírito Santo? Nós escutamos aqui na primeira leitura. Hoje essa primeira leitura está cheia de detalhes interessantíssimos. Parece um filme aqui. Um filme de aventura muito interessante. Os discípulos estão presos, foram presos. Aqui diz: levaram eles, antes de serem presos, açoitaram com varas. Depois de açoitados, aqui diz ainda um detalhe: açoitaram bastante. São detalhes, não é só um açoite assim, bater não, bastante. Depois que açoitaram, mandaram prender. E o que eles fizeram presos? Começaram a cantar salmos, louvar o Senhor. Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Apanharam, foram presos. O que deveriam fazer? Murmurar. Nós estamos servindo a Deus? Nós que temos muito a teologia da prosperidade, eu sirvo a Deus, vai dar tudo certo na minha vida? Essa frase que muitas vezes nós estamos acostumados, vai dar tudo certo na sua vida. Para Paulo e Silas deu tudo errado. Anunciaram e foram presos, açoitados. E o que eles fazem? Agradecem ao Senhor. Nós muitas vezes, por qualquer motivo, murmuramos, reclamamos. Aqui eles estão louvando o Senhor na prisão. Louvando ao Senhor na prisão.
acontece esse terremoto, um grande estrondo. O que eles podiam fazer? Correr e fugir. E aqui diz que o carcereiro, vendo todo o espanto que os prisioneiros estavam fugindo, pegou uma espada e queria se matar. Mas Paulo estava preocupado em salvar a vida, não em fugir e ter a liberdade. Fala, não faças isso. E esse homem, aqui aparecem os detalhes desse homem. Leva eles para fora e pergunta uma pergunta fundamental: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa pergunta todos nós devemos fazer hoje. O que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crer no Senhor e serei salvo. Paulo e Silas, eles não perdem oportunidade para anunciar. Na cadeia, anunciava. Quando eu estava no hospital, a Mônica falou: padre, aproveita para anunciar aí no hospital. Nós temos que anunciar de forma oportuna e de forma inoportuna. Se Deus coloca uma pessoa ao nosso lado, é para anunciar. Mesmo na prisão, mesmo com o terremoto, mesmo uma pessoa querendo cometer suicídio, anuncia. E aí aparecem os detalhes da conversão de uma pessoa, que é muito interessante. Se nós nos convertemos de verdade, que não são palavras, eu sou um convertido, eu mudei de vida, vamos ver, nós escutamos outro dia, o amor é feito através de obras. E quais são as obras desse homem que recebeu o anúncio, recebeu o sacramento do batismo? O que esse homem fez? De forma bem concreta, o carcereiro levou consigo Paulo e Silas, lavou as suas feridas. Olha o detalhe desse amor, desse homem agradecido por ter sido evangelizado. Lavou as feridas. Poderia ser um enfermeiro? Não, mas com carinho, com afeto. Esse homem que salvou a vida deles, anunciou, deu o batismo, lava as feridas. Quantas feridas nós temos? Não só físicas. Temos aqui nossa irmã que perdeu o filho há 7 dias, o filho que já há tanto tempo estava doente, enfermo, e lavava as feridas do filho. Quantas feridas literalmente também? Quantas feridas nós temos? E o Senhor vai lavando as nossas feridas. E o agradecimento desse homem por Paulo e Silas lava a ferida. Depois ele estava tão feliz que levou imediatamente os apóstolos para a sua família. E depois que levou para a sua família, aqui aparece um detalhe muito interessante. O que ele fez? Preparou um jantar. A comida, a ceia, a refeição é sagrado, irmãos. Nós não levamos todo mundo para a nossa casa. Nós levamos para a nossa casa quem nós amamos. Nós levamos para a nossa casa, e Cristo fez questão também de celebrar a Páscoa. A Páscoa é uma grande ceia, em hebraico se diz Seder Pascal, uma grande ceia, e na refeição se dá a comunhão. Como é importante nós comermos juntos. É algo sagrado, é algo bíblico. Se nosso coração está agradecido, nós convidamos as pessoas para comer em nossa casa. Hoje recebi aqui o convite do Agnaldo. Padre, vou convidar o senhor para ir na minha casa jantar. Né? Fazendo propaganda aqui do Agnaldo, para ver se mais pessoas também se empolgam a convidar o padre também, né? Para jantar também. Né? É o agradecimento. Se estou agradecido, eu convido aquelas pessoas que me anunciaram, os missionários, os evangelizadores, eu convido, por agradecimento. Cuido das feridas, se está doente, se está enfermo, eu cuido. São detalhes. Cuidar daqueles que Deus nos enviou como mensageiros. Por quê? Esse homem, esse carcereiro, alguém mandou ele cuidar das feridas? Alguém mandou esse homem fazer um jantar para Paulo e Silas? Não. Um amor espontâneo, sem exigir nada, convidou e fez um grande jantar. Imagina a festa que foi esse jantar com todos os familiares. Isso é uma ação do Espírito Santo, que Cristo já está prometendo para nós. A ação do Espírito Santo nós vemos nos apóstolos. E hoje o Senhor nos convida também, irmãos, a termos coragem. Quantos de nós estamos na igreja em tempos difíceis? Alguém aqui já apanhou em nome de Cristo?
Alguém que já foi açoitado em nome de Cristo? Aqui ainda aparece o detalhe que foi açoitado num tronco e prendeu os pés no tronco deles. Eram traficantes, não sei, de uma comunidade famosa. Não pode falar aqui o nome da comunidade famosa. Era tão perigoso esses homens. E os cristãos hoje, nós hoje, temos coragem de anunciar o evangelho ao ponto de ser açoitado e preso. Hoje nós precisamos de novos cristãos, irmãos. Como os primeiros discípulos, iluminados pelo Espírito Santo, saíram para anunciar. E hoje o Senhor nos convida também a todos nós a evangelizar. E se evangeliza não só falando, se evangeliza acompanhando um enfermo, um vizinho, uma vizinha que dá força. Isso é evangelizar. Quando está enfermo, quando está doente, se evangeliza de vários modos, não só falando. São Francisco de Assis dizia: evangelize sempre. Se necessário, use palavras. Tem vários modos de evangelizar. E sejamos gratos a Deus por tantos anunciadores, catequistas, missionários que o Senhor nos envia. Se nós somos agradecidos a essas pessoas, nós cuidamos com gestos concretos. Peçamos ao Senhor o Espírito Santo que possa mover a igreja.